Vamos começar a live. Para quem tá chegando depois, quem tá vendo gravado, eu vou fazer uma breve recapitulação do que foi o último vídeo, a última live, em que começamos a ler o livro Magia, Ciência e Civilização, que é esse livro aqui. E basicamente a gente leu o primeiro capítulo, que é o capítulo de interpretações da natureza, onde o autor ele tenta trazer uma teoria do que é a ciência, ok? E ele diferencia a ciência dos outros modos de pensamento, porque ele diz que a ciência, deixa eu abrir aqui a janela, que a ciência, diferente dos outros modos de pensar, ela tenta unificar todos os modos de pensamento sobre o mundo e sobre a natureza. Então, a gente tem diversos modos e, através do método científico, nós temos uma visão unificada do que é a natureza e do que é o mundo de um modo geral. Beleza? E aí ele vai trazer alguns pontos, ele vai falar sobre a física aristotélica e a física de São Tomás de Aquino, né? E depois ele traz a questão da gravidade. Ele vai falar de Newton e de outros nomes. Basicamente, ele vai falar que Newton não foi o primeiro a pensar a gravidade. Diversos outros autores antes de Newton pensaram a teoria da gravidade. E ele vai trazer autores muito antigos para dizer que a ciência ela não é feita individualmente. Não é alguém que magicamente pensa em alguma coisa. Então, ele traz essa visão mais humanista do que é a prática da ciência. Então, assim, o próprio Newton diz que a gente só enxerga o que a gente enxerga porque estamos sobre os ombros de gigantes, né? Então quer dizer que só conseguimos descobrir aquilo que descobrimos ou ver o mundo da maneira que vimos porque existe um monte de gente que veio anteriormente a nós que fizeram outras descobertas que possibilitou com que nós estivéssemos no ponto onde estamos hoje em dia, né? Então isso é interessante, porque é interessante pensar que a ciência é produzida socialmente. E é isso que ele vai falar. Ele vai falar também que o ser humano tem valores e tradições e planos, né? E esses planos, esses valores influenciam na prática da ciência. Então, é interessante pensar como algo humano, a ciência como algo humano, algo social e algo que unifica os modos de pensar, né? Que não é só o modo de pensar entre todas as pessoas, mas o universo inteiro ele é unificado. Porque anteriormente à Revolução Científica da Idade Moderna, a gente tinha uma divisão entre o que era o universo e o que era a Terra. Muito também por uma visão teocentrada. E aí a Terra seria a criação divina, né? O homem como centro da criação divina. Então a gente obedeceria leis diferentes do resto do universo. Mas depois vem Newton, por exemplo, que propõe uma lei da gravitação universal, então quer dizer que é universal para todo o universo, indicando que todo o universo obedece às mesmas leis. Então essa foi mais ou menos o que a gente discutiu da última vez, e agora vamos começar a leitura do segundo capítulo do livro Magia, Ciência e Civilização. Vamos começar o capítulo que se chama Magia Negra e Magia Branca. Lembrando que ele já discutiu um pouco o que era magia, contrapondo a magia à ciência. Terminei o capítulo 1 sobre interpretações da natureza, enumerando 5 características da ciência tal como eu concebia essa interpretação da natureza. Em primeiro lugar, a ciência não pode ser concebida como uma atividade isolada ou independente, ou seja, ela é feita socialmente. Em segundo lugar, tem que ser pensada como uma imagem do mundo. É assim que, a partir de agora, veremos o mundo, até que surja alguém com um ponto de vista ainda mais sofisticado. Ou seja, as novas visões de mundo são influenciadas pela ciência e pelo método científico. Em terceiro lugar, essa imagem do mundo tem a característica de ser ativa. Sobre o conhecimento, pensa que ele é orientado no sentido da ação planejada. O conceito específico da espécie humana em que assenta é que os seres humanos são seres que fazem planos,
que orientam a sua conduta em termos de futuro e fazendo escolhas, e que a ciência é uma expressão dessa abordagem humana muito geral. Por essa razão, é uma abordagem integrada. Em ciência, não pode, e este é meu quarto ponto, fazer-se qualquer bifurcação e dizer esta parte da vida é científica especializada e aquilo não é. Não podemos dizer o que é e o que não é científico na nossa vida, né? O lugar da natureza é este, o do homem é aquele. Ou seja, o homem e a natureza acabam sendo uma coisa só, né? O homem ele é parte integrante da natureza com a visão científica, né? Então não podemos dizer o que é da natureza e o que é do homem. E finalmente, o meu quinto ponto, acima de tudo, não pode fazer-se uma distinção entre poder e conhecimento. E essa é a distinção fundamental que a magia faz. Não há maneira de se fazer ciência que seja mágica. É sobre este quinto ponto que me debruçarei aqui. A frase "conhecer é poder" foi pronunciada pela primeira vez, tanto quanto se sabe, em 1620. Até então, as pessoas não pensavam no poder, quer no poder pessoal, quer no poder sobre a natureza, nesses termos. Como já disse, chamo magia a tudo que dualiza a nossa visão do mundo. A divisão cartesiana entre mente e corpo, segundo penso, é um pedaço de magia fora de moda que seria melhor esquecermos. Há divisões semelhantes que nos perseguem ainda, entre tecnologia e ciência, ou política e conduta. A que voltarei em capítulos posteriores. Aqui vou pôr em relevo algo sobre a visão mágica de que nos esquecemos no decurso da história, mas que nos ameaça na nossa própria perspectiva contemporânea. A forma de magia que falarei é a noção de que há uma maneira de ter poder sobre a natureza que depende simplesmente de se acertar na chave certa. Se dissermos "abre-te, Sésamo", então a natureza abrir-se-nos-á. Se formos peritos, então a natureza abrir-se-nos-á. Se formos especialistas, seja do que for, ou se formos distantes, se formos esotéricos, se formos iniciados, há uma certa maneira de entrar na natureza que não é acessível a outras pessoas. Então, a diferença da magia para a ciência tem a ver com poder. Quem tem o conhecimento da magia tem o poder, enquanto que a ciência ela é universal, ou pelo menos deveria ser. Todo mundo tem esse conhecimento e aí tem conhecimento sobre o que a ciência pode dizer. Não é algo para iniciados ou alguém que detendo esse conhecimento vai ter um poder além. Ora, era este tema dominante em todos esses séculos até o 15º, quando começou a Revolução Científica. E todas as formas primitivas de magia, magia por simpatia, o tipo de magia de que, por exemplo, se fala em Levi-Strauss, a magia de que os estruturalistas falam, tudo se reconduz a esta noção. Há uma maneira de ter poder que é esotérica e que não depende de um conhecimento acessível a todos. Ora, eu penso que isso é fundamentalmente falso e também penso, naturalmente, que é terrivelmente perigoso, porque ocorre periodicamente em todas as gerações. Mas deixais que vos diga algo sobre isto neste contexto altamente específico da magia até o século XV. Uma das coisas que devem ter vos impressionado no caso de terdes lido qualquer livro sobre magia é que há uma tendência para os rituais da magia voltarem à natureza de pés para o ar. Por exemplo, se já vistes alguma ilustração de uma bruxa a cavalo numa vassoura, ela não cavalga a vassoura de frente, cavalga a vassoura sentada de costas. Ora, pode parecer uma infantilidade que um historiador intelectual eminente discuta para que lado as bruxas se sentam nas vassouras. Mas o fato é que a história intelectual é feita exatamente desses pontos. Por que é que as pessoas pensavam que os rituais satânicos tinham que ser feitos de trás para frente? Por que é que as pessoas celebravam a missa negra dizendo a missa de trás para frente? São pontos a serem pensados. Por que é que as pessoas celebravam a missa negra dizendo a missa de trás para frente? Porque o conceito dessa conquista da natureza era de que quais fossem as leis da natureza,
a magia consistia em voltá-las do avesso. Ou seja, existe a ordem científica e a magia subverte a ordem científica ou as leis científicas. Porque ele basicamente está querendo aqui diferenciar o que é a ciência para o que é a magia. Que a magia seria algo diferente, né? E a magia tem a ver com o poder sobre a natureza. Vamos lá. O que Joshua disse foi: Sol fica quieto. Ele não disse nada sobre eclipses nem sobre leis de razão inversa dos quadrados. Ele disse: detenhamos as leis da natureza e façamos-las retornar sobre seus trilhos. E na verdade podia dizer-se, se é que me é permitido enunciar isto com toda crueza, que até o ano de 1500 qualquer tentativa para obter poder a partir da natureza tinha inerente a si a ideia de que só podia conseguir-se isso se forçasse a natureza a ir contra sua vontade. Ou seja, o poder sobre a natureza estava sob um poder mágico. E esse poder subverte todas as leis da natureza como a conhecemos. A natureza tinha que ser subjugada, e a magia era uma forma de palavras, ações e imagens que forçavam a natureza a fazer algo que por si própria ela não faria. Deixai que assinale aqui que a ciência faz exatamente o oposto. Mas é importante compreender que a subjugação da natureza é o tema de toda a prática mágica. Temos que a levar a fazer alguma coisa por nós que ela não faria por mais ninguém. O que significa que temos que obrigar a desobedecer às suas próprias leis. É certo que as pessoas antes de 1500 não tinham, na realidade, uma grande noção do que era uma lei da natureza. Mas na medida em que concebiam que a natureza seguia um curso natural, a magia era algo que invertia esse rumo. Eles ainda não sabiam o que era a lei da natureza, que a natureza poderia obedecer a leis, mas eles sabiam que existia um curso natural da natureza e a magia vai subverter esse curso natural da natureza. O que estou a expor é o meu ponto de vista, embora não seja o ponto de vista de todos os que escrevem sobre a magia. Lynn Thorndike, por exemplo, foi um escritor eminente sobre este assunto, o assunto da magia. A sua obra, em 8 volumes sobre o assunto, intitula-se The History of Magic and Experimental Science, Nova York, Columbia University Press, escrito entre 1923 e 1958. Seria uma impertinência da minha parte não declarar que ele pensava de modo diferente. Então ele já está dizendo que o modo que ele pensa sobre a magia não é único. Contudo, o próprio título The History of Magic and Experimental Science implica uma visão da ciência que é diferente da minha. Então ele está comparando ciências experimentais com a magia. O que Lin disse foi que há nas práticas mágicas, e em especial nas práticas alquímicas, muitas técnicas que mais tarde foram uma parte importante da tecnologia e da ciência experimental. Fato interessante. Houve um leilão de escritos do Newton, Sir Isaac Newton, o mesmo da física, e descobriram que o Newton escreveu muito mais sobre alquimia e esoteria do que escritos sobre física. Só que a ciência, a academia e a comunidade científica tentam esconder isso. Que ele foi um dos últimos alquímicos que existiu. E boa parte dos seus escritos foi sobre isso. Ele acabou publicando muito sobre a ciência e coisas que estavam no molde da ciência, mas boa parte do que ele escreveu era sobre alquimia. Coisas a se pensar. E é interessante pensar por que ele não publicou as coisas sobre alquimia. E qual seria a reação da academia se ele publicasse essas coisas sobre a alquimia. Então ele está falando que a alquimia, ele está dizendo basicamente que outro autor que fala sobre magia disse que a alquimia foi a base para muita coisa que a gente tem hoje. Assim como coisas como metafísica e, além da metafísica, conhecimentos escolásticos dos monges da Idade Média, então, segundo alguns historiadores, foram base para a ciência moderna. Então a gente tem muita coisa que a gente não considera ciência, que foi base para o que a gente tem
como ciência hoje em dia. Ora, isto é indubitavelmente verdadeiro sobre a magia. Mas, infelizmente, na minha opinião, isto não tem nada a ver com o caso. Havia naturalmente todo tipo de pessoa que praticavam todos os tipos de alquimia, até os dias de Newton, cujos escritos sobre alquimia são tão volumosos que nunca foram publicados. Contudo, o meu principal interesse incide sobre a atitude que tinham relativamente ao modo como o mundo funciona e como faremos que ele obedeça, e de modo algum sobre as suas descobertas relativamente ao modo como se fundia o metal ou como se efetuava esse processo no trabalho metalúrgico. Lin era de opinião, e tem sido essa a opinião de alguns outros historiadores eminentes da ciência, que há uma continuidade que começa mesmo antes da Idade Média e vem até a ciência moderna. Ou seja, todo conhecimento antigo continuou. Existem duas visões, eu já falei sobre isso na última live, existem duas visões na história da ciência: o continuismo e o descontinuismo. Tem pessoas que dizem que houve uma ruptura radical, mas existem pessoas que dizem que houve um aproveitamento do conhecimento. Obviamente que algumas coisas mudam, mas muitas coisas permaneceram. Existe um livro muito interessante que é As Bases Metafísicas da Ciência Moderna, que você vai ver como alguns aspectos da metafísica, principalmente a metafísica aristotélica de São Tomás de Aquino, foram empregadas nas primeiras teorias da ciência moderna. É um livro que eu recomendo muito vocês lerem. Mesmo que vocês não concordem com a metafísica, entende? Vocês não têm que ler só aquilo que vocês concordam. E aí ele vai falar um importante nome, que é o Pierre Duhem, que ele já citou no primeiro capítulo. Era isto que Pierre Duhem estava ansioso para mostrar, e de certo modo foi também o que George Sarton disse, e naturalmente há nisso alguma verdade. Não há a menor dúvida de que, relativamente a qualquer área científica particular que hoje exista, se podem encontrar vestígios em alguma fantasia da Idade Média. Mencionei isto no capítulo 1, quando fiz notar que a lei da gravitação recua até o que o pseudo-Dionísio disse sobre o fato de o amor de Deus preencher toda a matéria. Mas é minha opinião que essas continuidades dão uma perspectiva falsa sobre o grande limiar de que provém a explosão da ciência moderna. E eu poria isto com toda simplicidade. Não sei se a ciência nasceu ou não antes de 1500, embora eu creia que não. Mas sei que misteriosamente a magia morreu de fato depois de 1500. Também devo prestar uma pequena homenagem àqueles historiadores que pensam que não devíamos olhar para a história da Idade Média ou da Renascença como se de algum modo ela fosse a precursora do presente. Escrevi um livro de história intelectual e diverti-me quando descobri que um dos meus críticos mais amáveis disse que estava tudo muito bem, mas por que é que eu penso que a época atual era melhor do que a do século XV? Bem, eu não sei se ela é melhor, mas parece-me terrivelmente interessante que o século XV tenha conduzido à época atual e que a época atual não tenha conduzido ao século XV. A minha visão da história é essencialmente evolucionista. Eu faço licenciatura. Penso que é justo que encaremos a história com atitude crítica, porque penso por duas razões: que a mais importante coisa específica da espécie que o homem possui e que o lançou na sua carreira evolucionista é precisamente a atitude crítica. Se fazemos planos, só uma atitude crítica nos dirá se eles serviram para alguma coisa. Em segundo lugar, sabemos por exercício da memória que é somente por reflexão crítica, somente servindo-nos da memória, que se desenvolvem a imaginação e a previsão, de modo que não peço desculpas pelo fato de que debateria a história do passado como se a coisa mais empolgante acerca dela fosse a de que nos conduziu ao presente. Então ele está dizendo que tudo evoluiu para a situação presente. Ele utiliza o passado para explicar o presente. Disse no capítulo 1
que um ponto que tem que ser forçosamente levantado a respeito da ciência é que ela deu um passo irreversível na evolução cultural do homem. Sublinhei que não salientamos suficiente o fato, não só de que a ciência tornou a nossa vida diferente, mas também conduziu um limiar desta espécie. Perfilhando esta opinião, tenho necessariamente que dizer que as datas da Revolução Científica entre 1500 e 1700 representam um limiar fundamental no desenvolvimento da ciência. Ora, isto parece estranho às pessoas que tentam localizar a história da ciência antes daquela época, porque assinalam que, afinal de contas, houve uma escola de pessoas que leram Aristóteles, que foram averroístas, que continuaram a falar da verdade científica e a distingui-la da verdade espiritual em várias universidades como as de Paris e Pádua através dos séculos XIII, XIV e XV. Ele está dizendo que existiam pensadores que falavam sobre verdades científicas diferentes de verdades espirituais antes disso, mas é difícil você precisar. É muito difícil você precisar as coisas, então a maioria coloca a Revolução Científica e o pensamento científico nascendo lá por voltas do século XV, né? Lá por volta de 1500. A escola que procura continuidade no desenvolvimento da ciência é ali que a procura, nos séculos XIII, XIV e XV. Ora, eu penso que este ponto de vista está errado, porque penso que por volta de 1500 aconteceu algo de muito importante em toda a história intelectual, de que a ciência constitui uma parte crucial. Ou seja, ele está defendendo a visão descontinuista, em que não houve continuação. Agora já não está terrivelmente em moda falar sobre a Renascença, porque estão todos, na realidade, muito ocupados em explicar como tudo ocorreu na realidade muito mais cedo. E até não está muito em moda falar a respeito do humanismo, porque acadêmicos muito eminentes, entre os quais o professor Christeler, da Universidade de Colômbia, assinalaram que o humanismo era um tipo especial de epítome acadêmico que conduz à elaboração da retórica e das teorias da linguagem a custo da teologia e de outras práticas. Em si mesmo, o humanismo não produziu um novo modo de vida. Naturalmente, parece não ter influência na ciência. Tudo isso me parece ser absolutamente certo. E, todavia, é absolutamente verdade que em 1500 Florença era uma cidade diferente da Florença de 1400, ou seja, num período de 100 anos houve uma diferença bem grande de Florença, que era um polo econômico, social e cultural. Tinha acontecido algo na Itália que produziu um grande abalo nos pontos de vista estabelecidos, autoritários e tradicionais. Quando reavaliamos a Renascença durante os próximos 20 ou 30 anos de estudo, o ponto de vista a que temos a certeza de chegar é que a coisa mais importante não era que as pessoas em Florença começassem a ler Platão em vez de Aristóteles, ou que as pessoas de Pádua discutissem sobre isto ou sobre aquilo, ou que Ficino escrevesse isto ou que Pomponazzi escrevesse aquilo, mas que de algum modo se produziu uma desagregação da tradição e se desenvolveu um interesse por coisas novas, em que o caráter particular do novo não era de perto tão importante como agitar o que era velho. E essa característica era crucial para o desenvolvimento da ciência naquela época particular. Para mim, a coisa mais extraordinária é que por volta de 1500, a incursão de ideias neoplatônicas e místicas deu aquele impulso à mente do homem, fez aquela reapreciação intelectual a partir da qual emergiam juntamente a ciência e as artes. Então ele está falando do contexto em que se surgiu a ciência na Florença, na Itália, porque foi o berço da Renascença. O ponto de vista que estou a avançar é o de que esta revolução se verificou tanto nas ciências como nas artes, e que é impossível compreender a mudança verdadeiramente radical a que a Renascença deu lugar, a não ser que vejamos a ciência não como uma reflexão posterior, mas como uma parte integral daquele humanismo, retórico, linguístico e tudo mais. Vejamos alguns exemplos pequenos, interessantes e específicos.
Entre 1450 e 1465, Cosimo de Médici começou a fazer uma biblioteca com manuscritos gregos. Estes eram trazidos para o Ocidente por pessoas eruditas, e ele enviou os seus próprios mercadores para que os comprassem. Estes trouxeram os diálogos de Platão, que ainda não tinham sido traduzidos do grego, e também trouxeram um manuscrito incompleto do Corpus Hermeticum, o fabuloso livro de magia da Idade Média, do qual também só uma pequena parte fora traduzida para o latim. O seu secretário era um homem chamado Marcílio Ficino, que em 1463 estava a traduzir os diálogos de Platão, à altura em que o Cosimo de Médici lhe disse que traduzisse primeiro o Corpus Hermeticum. De fato, o Cosimo morreu no ano seguinte e ele sentiu, obviamente, que tinha que possuir este conhecimento esotérico, esta magia. Ora, o Corpus Hermeticum é um livro extraordinário que se mantém na nossa linguagem simplesmente porque ainda usamos a frase hermeticamente fechado para significar selado por meio de fórmulas alquímicas secretas. Embora o livro se chamasse Corpus Hermeticum, porque se supunha ser um livro sobre Hermes Trismegistus. Hermes é o 3 vezes grande, que se supunha ter sido um personagem mitológico grego-hebraico. Ficino pensou que podia tratar-se do próprio Moisés. Não preciso de vós dizer que os livros são falsificações, mas isso só foi descoberto 150 anos mais tarde. De qualquer modo, como já expliquei, naquele tempo a falsificação não era um crime. Ficino era um personagem extraordinário, porque surgiu numa época em que a velha magia negra, o Sábado das Bruxas e outras coisas do gênero já não se praticavam. Ficino nunca se levantou para dizer: não irei a um convênio de bruxas. Era demasiadamente bem educado, demasiadamente cavalheiro, para fazer todo aquele espalhafato em pelota em campos úmidos, com figuras satânicas e bodes, e provinha de um novo tipo de classe superior da sociedade que começava a interessar-se pela magia. Eram sofisticados e cavalheirísticos, e não era este tipo de magia negra pelo qual poderiam interessar-se. E todavia, Ficino cantou realmente hinos, acreditou realmente que estava a invocar as influências dos planetas e que de algum modo o mundo estava a abrir-se, que Orfeu e Pitágoras e todas essas influências planetárias eram um todo. Este, na realidade, o ponto nevrálgico do neoplatonismo, tal como Finício o introduziu. O mundo é uma grande harmonia, e a harmonia é a palavra crucial. Significava literalmente tanto a música como a matemática, e por acaso também a poesia. Todas essas coisas eram aspectos diferentes do espírito universal, o anima mundi, aquilo que Platão e Plotino disseram ser como uma grande criatura orgânica do mundo. Na verdade, George disse que tudo isto não passava de uma descrição, que o universo era o rosto de Deus, e que todos os seus aspectos, a música, a poesia e a matemática, eram expressões diferentes daquilo que era um todo harmonioso. A música e a matemática harmonizavam-se porque Pitágoras e os gregos 3.000 anos antes tinham descoberto que para se obter uma oitava tinha que se fazer uma corda musical 2 vezes mais comprida e que para se obter as outras notas principais tinham que ter separações de números inteiros. E esta noção extraordinária de que o comprimento da corda vibratória também dá prazer ao ouvido e enche a nossa alma de harmonia tinha tido origem nos gregos. Por exemplo, Pitágoras inventou a frase, a música das esferas. Pouco tempo depois da época que estou a descrever, Kepler tentou ajustar os 5 sólidos platônicos nas órbitas do sistema solar, porque pensava naturalmente que todas essas coisas devem conjugar-se. Matemática, música, harmonia eram um todo. Harmonia é, na verdade, a palavra reter. A coisa que os neoplatônicos têm de empolgante é que, em primeiro lugar,
levaram as pessoas a interessar-se pela matemática. Foi a partir deste momento que as matemáticas gregas foram redescobertas. Se tornaram de novo empolgantes para as pessoas. Estas começaram a discutir sobre o axioma do Playfair e sobre toda espécie de coisas que não eram claras em Euclides. Isso conduziu ao conhecimento natural através das matemáticas que Newton, na verdade, estabeleceu a chave. Em segundo lugar, as pessoas como Ficino possuíam este sentido maravilhoso de que o mundo era simultaneamente inteligível e belo. A frase, que não é de Ficino, sobre o mundo ser o rosto de Deus, é ponto crucial aqui. Sentimos que de repente a Idade Média tinha chegado ao fim, com o advento da ciência. Tinha terminado aquela visão algo pesada de Deus sentado no mundo como um homem deslocando-se sossegadamente de um lado para o outro, fazendo os possíveis para não o ofender. Havia subitamente um arco-íris no céu. O mundo era belo. Temos o sentido transcendente da beleza da natureza, mas acima de tudo da beleza da criação. Encontramos esta perspectiva em Copérnico, quando, no século seguinte, em 1543, publicou o livro em que estivera a trabalhar durante quase 30 anos, sobre a revolução dos planetas. Falou sobre o Sol, sobre quão maravilhoso ele é. É claro que os manuais só nos dizem que, com efeito, ele diz, bem, tudo se torna mais simples se pusermos o Sol no centro do universo. Mas não foi isso que ele disse. Ou seja, ele está dizendo que Kepler não disse simplesmente que vale o geocentrismo. Ele disse que o Sol tinha condições para ser o centro do universo. O Sol era maravilhoso. E ele foi buscar diretamente a Ficino, que de fato escreveu um livro chamado Of the Sun. Só recentemente se descobriu que quando Giordano Bruno se deslocou a Oxford no século seguinte e proferiu conferências sobre o sistema copernicano, os professores de Oxford trataram com solene desconfiança. Ou seja, os principais professores de Oxford não acreditavam no geocentrismo, particularmente porque todos eles detectaram as citações que ele fazia de Ficino, julgando que eles o desconheciam. Este sentido de que o homem e o universo são um, de que a presença de Deus no universo é um tipo diferente de presença, é aquilo que torna a revolução neoplatônica crucial na ciência do renascentismo. Chamei-lhe anti-autoritária, mas na verdade devia ter dito antitradicional. Ora, eu não quero dizer com isso que as pessoas começaram de repente a dizer que Deus está morto, o que teria sido inconcebível naquela altura. O que estava acontecendo era algo muito diferente. Tinha havido uma hierarquia de Deus, homem e natureza. O homem e a natureza como algo só, e Deus é de uma natureza diferente do homem e da natureza terrena. E que nessa hierarquia de Deus e o homem se tinham deslocado para uma posição. O homem continuava a dominar a natureza, mas já não existia o sentido de que ele estava subordinado a qualquer autoridade superior. Tudo aquilo que Deus exprimia estava expresso no homem. Vemos isto melhor num seguidor de Finício, Pico della Mirandola, que em 1487 propôs que se debatesse uma série famosa de teses que nos chegaram dessa época com o título de Da Dignidade do Homem. Ora, o debate incidia na realidade em larga medida sobre a dignidade do homem, desde que se compreendesse esta equivalência do homem e de Deus. Pico della Mirandola dizia sobretudo que o homem era um animal ímpar, porque era o único animal que se tinha feito a si mesmo, que não tinha propriedades específicas da espécie. Bem, isto é um tanto exagerado, mas como sabeis, o que está em questão não é um comportamento animal tão mau quanto poderia pensar-se, porque a verdade é que parte mais importante do equipamento humano são a sua flexibilidade e adaptabilidade imensamente maiores
do que as de qualquer outro animal. Em biologia, normalmente exprimimos este fato dizendo que enquanto qualquer outro animal se encaixa num nicho evolutivo, o homem ocupa-se essencialmente em talhar na natureza, para si próprio, o seu nicho evolutivo. Não foi isto que E. Cummings disse no poema que citei no capítulo 1, mas mesmo assim é verdade. É isso mesmo que me faz ansiar, porque os poetas e os não-cientistas aprendam isto, que é crucial a capacidade do homem para se fazer a si próprio, e particularmente para se fazer a si próprio através do pensamento. É isto que se colhe em Pico della Mirandola, ou seja, o homem faz a si mesmo, ele faz a natureza, diferentemente dos outros animais. Pico della Mirandola também era muito contrário à astrologia. E ele diz isso na oração que está cheia de todo tipo de coisas tiradas de Cabala. Todo tipo de coisas que já ninguém lê, a não ser pelos cantos, contudo, em 1487. E ele diz, a astrologia está errada. Por quê? Por que a astrologia está errada? Porque é ultrajante para a dignidade do homem que estejamos submetidos à influência dos planetas, que lá fora no espaço percorrem os seus cursos imutáveis, monótonos, predestinados. Porque eles diziam que sempre os planetas vão ter o mesmo movimento. E como é que a gente está subordinado ao poder de astros que sempre fazem a mesma coisa? Nós que somos tão complexos, vamos ser subordinados a planetas que sempre fazem o mesmo movimento, né? Então, isto não está em consonância com a dignidade do homem. É um belo pensamento, naturalmente. Formulá-lo íamos agora de maneira muito diferente. Diríamos que não está em consonância com a dignidade de um planeta. Tanto Finício como Pico e várias outras pessoas praticavam a magia em 1500, e todavia a sua magia tinha uma qualidade diferente. Já não tentavam forçar a natureza a agir de um modo diferente. De certo modo, tentavam explorar uma harmonia pré-ordenada na natureza. Em vez de você tentar subordinar a natureza, né, tentar colocar a natureza de ponta cabeça, né, fazer a natureza funcionar de outro modo, agora a magia, e principalmente a alquimia, tenta estudar, tenta entender a harmonia da natureza. Okay? Agora estamos dizendo que a natureza tem uma harmonia. Isso vai levar no conceito de leis universais da ciência moderna, que é uma das coisas principais, né? Que a gente cria leis que vão ser válidas para todas as situações. De certo modo, tentavam explorar uma harmonia pré-ordenada na natureza, como eu disse. Ficino diz isto com bastante firmeza. Quando canto uma canção ao sol, não é porque espero que o sol mude seu curso, mas porque espero pôr-me numa disposição mental diferente relativamente ao sol. Ora, isto é um conceito muito importante que se desenvolveu entre 1500 e 1550. A noção de que sim, existe uma magia, mas é uma magia natural, uma magia branca. Ninguém sabe muito bem como ela funciona, mas ela tenta extrair do universo suas próprias harmonias para o nosso bem. E cá estamos nós no caminho que conduz à ciência tal como a entendemos. Se tivéssemos que pôr uma data nisto, diríamos que o ponto de viragem ocorreu mais ou menos entre 1500 e a publicação do livro de Porta em 1558, o qual se intitulava Magia Natural. É claro que não estou a querer dizer com isto que tudo mudou no dia 27 de fevereiro. A história não acontece dessa maneira. Mas o que de fato aconteceu foi que pessoas altamente inteligentes se sentiam incomodadas com essa história de demônios, de anjos e de todas as oposições da velha magia. Estavam convencidas que o universo era harmonioso, que o homem podia estar em contato com ele, e perguntavam a si mesmo como é que isto podia ser feito, como o homem podia estar em contato com o universo. Existe uma série fascinante de escritos ainda por explorar, de entre 1500 e 1550, evidentemente complicados com a ocorrência do novo humanismo. Escritos de pessoas como Erasmo, Lutero,
que continuam a dizer, bem, como é que a magia pode funcionar? Chegamos agora a várias correntes de pensamento muito interessantes. Há pessoas que dizem, bem vê que tudo é psicológico, e isto compreende-se. Dizem, os crentes ou os supersticiosos estão num estado de espírito especial que realmente veem estas aparições e tentam e sentem estas influências. Ou seja, eles vão dizer que a magia é algo psicológico. Você vê as coisas e sente as coisas por psicológico. Muito bem. Agora ninguém se incomoda muito com isto, porque a psicologia era aquilo que eles de fato compreendiam. Também compreendiam a arte da memória e a imaginação humana e o poder da imaginação. Mas por volta de 1500, colocavam a si mesmas uma questão muito crucial. Pode transferir-se isso para o mundo exterior? Estamos todos convencidos de que um homem pode enfeitiçar a audiência, mas este encantamento dará resultado nas cadeiras? Este encantamento dará resultado na natureza morta? Ou seja, não é questão sobre esquizofrenia, mas é questão assim de fé. É fé, digamos assim. Existem estudos mais contemporâneos sobre psicologia e sobre coisas assim, que diz que a pessoa está num estado mental diferente. Se você quiser um bom livro, que você vai entender, o Freud, ele tem um livro, um texto, né, chamado Psicologia das Massas. Você vai entender bem isso. Você vai entender que em determinados contextos, né, porque normalmente assim, existiam muitos grupos de magia. Existiam grupos que estudavam esoterismo e estudavam alquimia. E quando a gente está num grupo, a gente tende a pensar de forma em grupo. O nosso psicológico ele se difere de quando estamos individualmente. Existe a fé também. Nós não conseguimos explicar a fé. Nós não conseguimos explicar hoje em dia o poder da fé no ser humano. Se você tem fé, às vezes acontece, sabe? Sabe essas coisas de milagre? É coisa constatada pela ciência. Não necessariamente um milagre em si. Mas sabe quando a pessoa tem uma doença e ela é curada? Realmente existe a cura. Porque existe um dispositivo psicológico. Quando a nossa mentalidade está voltada para alguma coisa, quando o nosso psicológico está voltado para alguma coisa, a gente acaba sentindo coisas de uma forma diferente. Mas aqui, o que acontece? A psicologia era algo que eles conheciam. E eles tentam explicar a magia através da psicologia. Eles falam que as pessoas veem algo por conta da psicologia. Porque ele está dizendo que existe uma ruptura da magia com a ciência. E os pensadores da época pegaram algo que eles conheciam, que era a magia, para tentar... algo que eles conheciam, que era a psicologia. Já existiam escritos sobre psicologia desde Aristóteles. Aristóteles tem uma teoria psicológica. São Tomás de Aquino vai desenvolver uma teoria psicológica também. Existe psicologia atomista. E eles pegam a psicologia para tentar explicar o que as pessoas estão fazendo ou sentindo no caso da magia, né? Não necessariamente que seja único e exclusivamente psicológico, mas eu também tendo a crer que existe alguma coisa psicológica, né? E existe também, muita gente pensa que existe alguma coisa transcendente, uma realidade transcendente que nós não conseguimos explicar por meio da ciência, né? Que a metafísica tentava explicar isso de algum modo, sendo que a ciência moderna ela abandona toda a tradição metafísica. Por isso que eu acho muito importante todo cientista estudar filosofia, porque existe muita discussão filosófica sobre a natureza anterior à ciência moderna. Se você for ver, existem coisas muito importantes, tanto em Aristóteles, Platão, a São Tomás de Aquino e outros, que a gente perde com a ciência moderna, né? Porque o que acontece? Quem produzia, um parênteses aqui no livro, quem produzia conhecimento na Idade Média era a igreja, basicamente. Isso no Ocidente, na Europa. No caso
No caso do Oriente Médio, eram os islâmicos. Quem mais desenvolveu a astronomia durante o período da Idade Média foram os islâmicos. Isso é muito importante de dizer. Principalmente nas mesquitas. Então você tinha a questão os monges nos monastérios. As primeiras universidades foram universidades fomentadas pela igreja, e as mesquitas também. Tanto que os islâmicos eram muito avançados cientificamente. Sendo que o iluminismo ele tem uma coisa, que é o seguinte: ele vai laicizar a vida pública, ele vai laicizar a vida. O Estado se torna laico. Na verdade, o Estado se torna um novo Deus, mas isso é um papo para uma aula de teoria política. E aí o que acontece? O que é algo se tornar laico? Quer dizer que a religião se torna algo da vida privada. Essa é a premissa deles. Como todo conhecimento vinha de fonte da igreja, né, não necessariamente que era religioso. É diferente. Porque São Tomás de Aquino vai falar em uma de suas obras: o conhecimento sobre a natureza não deve ser dogmático. Dogma está no campo da teologia. No campo da realidade natural não se deve estudar segundo dogmas. Então ele já diz que a gente tem que ser cético e estudar as coisas segundo como elas são. Só que quando vem o iluminismo, e principalmente históricos liberais, eles vão querer fazer uma realidade, uma vida pública liberal, sem amarras, sem nenhuma autoridade que diga exatamente como você tem que fazer. E a religião tinha um pouco disso. E aí, como eles estão laicizando, tornando a religião algo privado, o conhecimento não deveria estar mais atribuído à igreja. Então, toda aquela tradição que vinha com a igreja é descartada. Existe o que a gente chama de escolásticos, que era uma escola filosófica, uma tradição filosófica da Idade Média, que é ignorada com o método científico. Isso é importante falar, né? Assim, hoje em dia é totalmente ignorado, por conta dessa ligação que tinha com a igreja, né? Mas assim, e é importante falar porque a igreja que financiava as universidades e financiava os monastérios onde era produzido, né? E existiam os montes copistas, por exemplo. Porque antes da invenção da imprensa, existiam monges que escreviam. Eles eram responsáveis por escrever todos os livros à mão, né? Então é interessante. Então, a produção na Europa, a produção de conhecimento estava centrada nesses monastérios. Sempre quando você ouvir sobre Idade das Trevas, está errado. É uma propaganda errada. Assim, tem muita gente que fala sobre isso, que assim, se propagou isso na cultura popular, de que a Idade Média era uma Idade das Trevas que teve pouco avanço intelectual e científico. O que é falso. É falso. Tanto que o próprio autor, que não concorda com a tese que houve uma continuidade, ele fala, houve uma ruptura. Mas ele fala, existem autores que reconhecem que os germes da ciência moderna estavam na Idade Média. Entende? Por isso que você vai ter uma outra visão sobre tudo que vem antes da Idade Moderna, né? Tudo que exatamente, a religião estava no poder. Mas o que acontece? Religião e ciência não são antagônicos. Razão e ciência não são antagônicos. São Tomás de Aquino discute. Aí é que está. A religião não necessariamente faz com que o avanço científico demorasse. Acho que a questão não foi essa. Não foi essa. Foi o que fez com que a ciência se desenvolvesse foi o advento urbano. Foi o avanço das forças produtivas do capitalismo e da organização social nas cidades. E o mercantilismo também. Foi isso que fez com que a ciência fosse para frente. Não tem nada a ver com a religião. Existia religião,
né? Não, é exatamente isso. A gente tende a achar que a Idade Média não teve discussão científica, mas teve. Foi uma das épocas, filosoficamente falando, mais vastas que teve. Existem diversos importantes autores da época da Idade Média, sendo que a gente não estuda, porque basicamente o que a gente estuda é Antiguidade Clássica, a gente sabe sobre Epicuro, a gente sabe sobre estoicismo, a gente sabe sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, sobre sofistas. Aí você tem um apagão no ensino de história da Idade Média e você volta depois na Idade Moderna com o Iluminismo. Fala, nossa, porque agora a gente se livrou da igreja. Existe um erro no ensino de história. Não existe isso. As pessoas não eram mortas como as pessoas dizem que era. A maioria das coisas que se fala sobre a Idade Média tá errado. É isso. Tirando assim, de forma acadêmica, tudo que na idade, tudo que é falado na mídia sobre a Idade Média, de modo geral, tá errado. Eu recomendo muito que vocês procurem programas de estudo medievais. Tem vários. Todas as universidades têm um grupinho que estuda Idade Média. Vocês vão ver. Se vocês forem estudar, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele é um dos mais importantes filósofos da história. São Tomás de Aquino também. Tem um outro autor, que eu não me lembro agora o nome dele, que ele fala: o estudo da realidade natural começa na matemática. Qual era a base do que você estudava na Idade Média? O trivium. Você estudava lógica, você estudava retórica e você estudava a gramática. E aí tinha o quadrivium, a aritmética, a geometria. Era aritmética, geometria, música e astronomia. Eles estudavam física, eles estudavam metafísica, eles desenvolviam suas concepções sobre a natureza. Okay? E era ensinado as bases filosóficas da ciência natural na academia. Todo mundo estudava filosofia, lia Aristóteles. Tudo bem que a física de Aristóteles chegou um pouco depois. Porque a física de Aristóteles se perdeu um pouco na Europa. Ela foi levada para o Oriente. Os islâmicos leram a física de Aristóteles, depois de um tempo ela voltou a circular na Europa, né? Então, assim, existia muita produção intelectual? Sim. E essa história de que não tinha ciência, tinha muita ciência na época. Tinha muita ciência. Porque é o que eu falei. Os iluministas que tomaram poder, porque assim, pós-Idade Média, houve uma série de revoluções burguesas, né, da burguesia. Burguesia, basicamente burguesia, o que quer dizer burguesia? Burguesia vem de burgo, que é sinônimo de cidade. Os caras que viviam na cidade, né, eram os mercadores, eles fundaram as cidades, fizeram revoluções e eles tomaram poder. E aí, a lógica antiga de pensamento, eles queriam abolir. Por isso eles criaram um método científico que ia contra o que tinha antes. Por exemplo, dialética. Eles simplesmente ignoraram a tradição dialética, a metafísica. Eles excluíram a metafísica, excluíram a dialética, por exemplo. Diversas coisas que tinham na tradição antiga, que assim, a tradição antiga vem desde dos pré-socráticos, foi desenvolvida. Muita coisa foi jogada no lixo por conta disso, né? Porque boa parte do que a gente tem hoje é propaganda iluminista. Literalmente. Das revoluções, porque eles tomaram poder, os iluministas tomaram poder e aí é isso. Tipo, a concepção de Estado que a gente tem hoje. O que é o Estado hoje em dia? O Estado hoje em dia é o que os iluministas querem que a gente pense, sabe? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que eu sou um pouco crítico também. Eu sou muito crítico um pouco do modo de como a ciência é colocada, né? Porque a gente coloca como se o método científico fosse algo universal. E não viesse de um grupo político específico, que foi o grupo político iluminista, liberal iluminista, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. A visão que a gente tem sobre a Idade Média está errada, no geral. E, assim, você pode ver estudos
né? Estudos e estudos, você vai ver que tinha muita coisa. Se você for estudar os principais filósofos medievais, isso é uma coisa muito, muito errada, porque a gente não estuda filosofia medieval. Porque assim, existe uma filosofia que é a filosofia mecanicista, que ela é a base da filosofia e da ciência que a gente tem hoje, que é a filosofia de Descartes, por exemplo. Descartes é o principal, ele é o que baseia. Existem críticas à filosofia mecanicista de Descartes, por exemplo. Mas assim, a gente estuda isso? A gente não estuda. Primeiro que a gente não estuda quase nada sobre Idade Média e nem sobre filosofia, muito menos sobre filosofia de Descartes. O máximo que a gente vai estudar sobre Descartes é penso, logo existo. Mas a gente não estuda o que é a filosofia mecanicista de Descartes e qual é a visão dele sobre a natureza que baseia toda a ciência moderna. Tem um livro muito interessante sobre isso, que é o acho que é Mechanics and Mechanisms, que traduzindo seria Mecânica e Mecanismos. Você traduz isso para o inglês, é o nome do livro, que ele vai falar sobre isso. Ele fala não só sobre o mecanicismo, a filosofia mecanicista, citando Descartes, é de um historiador da ciência, mas ele fala como ela foi a base para a formulação da física como a gente tem hoje, da química e da biologia. E assim, essa é a única visão que a gente tem de pensamento sobre a natureza? Não é. E isso que eu acho errado. Você pode concordar, mas você não pode concordar com essa visão se você não é exposto ao contraditório, ao que veio antes, ao que essa filosofia estava tentando responder. E fora quem estuda a filosofia da ciência, praticamente ninguém vai estudar isso. Entende? Até mesmo no curso de filosofia, a filosofia medieval é muito deixada de lado. A gente estuda a filosofia medieval muito no curso de filosofia da ciência, quando a gente estuda história da ciência. E aí a gente estuda sobre isso. Os livros que eu li sobre filosofia da ciência começavam na Idade Média, entende? E aí a gente vê que assim, você não precisa concordar com a igreja, muito menos com teologia ou com religião, para entender que existiu muita discussão intelectual na Idade Média. E essa discussão foi apagada. É isso. Com o advento do iluminismo. Por quê? O que a gente tem no iluminismo? E principalmente com os racionalistas, né? Com os racionalistas liberais, né? Os liberais que vencem as revoluções na Europa e racionalistas e cientificistas. Eles vão produzir a enciclopédia. Tem duas coisas muito importantes para você pensar. A enciclopédia, né? A coisa da enciclopédia nasceu com os iluministas. Além da enciclopédia, os manuais de história da filosofia. Então eles trazem uma visão iluminista, como o iluminismo sendo o grande triunfo. Porque todo grupo, quando vai tratar a história das coisas, trata a história com base nas suas convicções. Os soviéticos, por exemplo, também têm um manual de história da filosofia. No caso deles, a grande história da filosofia é um embate entre o materialismo e o idealismo. No caso dos iluministas, eles vão dizer que é o Estado teocrático, o Estado autoritário e o Estado moderno. Eles vão dizer que eles estão salvando, né, as liberdades de um Estado teocrático, um Estado autoritário, né? No caso de história, uma história cristã, eles vão dizer que tudo é a história da igreja, né? A história pré-Cristo é a história que levava à vinda de Cristo e hoje é a história da igreja, né? Então a gente tem que pensar também de qual é a tradição que está baseando a história que a gente está lendo. Porque a história não é uma só, né? Existem disputas de narrativa, né? E você assim,
Quando você está na academia, você vai escolher um lado. Academia é isso. Você tem uma linha teórica, uma visão de mundo, uma filosofia que você vai falar. Essa visão que eu acredito e essa visão que eu vou defender. Então é importante pensar nisso, né? E aí eu penso muito sobre isso, né? Eu acho que assim, é um pouco complicado quando a gente fala de coisas pré-método científico como não sendo científico, né? Porque nem o próprio método científico que a gente tem hoje como absoluto, ele é realmente absoluto, né? Isso é uma coisa de se pensar, porque existem discussões sobre metodologia, existem diversos métodos, né? Por exemplo, os marxistas vão dizer que o materialismo dialético é o método correto, né? Existem discussões filosóficas do empirismo e o racionalismo, o idealismo e o materialismo, né? Existem discussões que são feitas que, infelizmente, os cientistas hoje em dia não sabem, não estão a par dessas discussões. Então é interessante que vocês pensem sobre isso, né? Porque a gente estava falando sobre magia, eu fiz esse parêntese para dizer por que às vezes existe um pouco dessa narrativa, inclusive uma narrativa que vai fazer o autor chamar o pensamento de magia, né? E não de ciência, por exemplo. Por quê? No caso do Thomas Kuhn, ele vai dizer que apenas mudou o paradigma. O Thomas Kuhn, ele é um importante filósofo e historiador da ciência. Ele vai dizer que o que acontece ao decorrer da história é a mudança dos paradigmas. É isso. Aqui, ó. Aí, continuando, né, depois desse breve parênteses, para falar sobre por que as pessoas tratam o conhecimento anterior ao método científico como magia. Tem questões também filosóficas e políticas. Filosóficas e políticas do iluminismo. Existem críticas também ao iluminismo. O romantismo alemão vai criticar o iluminismo. Kant vai criticar. O Kant é o grande crítico ao iluminismo, né? Tem até um livro dele, O que é o Iluminismo. Existem algumas... Porque o que é o iluminismo? É iluminar. O que é aluno? A própria palavra aluno é alguém. Aluno quer dizer A de negação, nuno de luz. Aluno é alguém sem luz, que tem um mestre que vai iluminar o aluno. Bem a ideia do iluminismo, correto? Que o iluminismo está trazendo luz sobre as trevas. O próprio nome iluminismo tem essa ideia de que antes havia treva. Mas assim, a gente sabe o que realmente disseram os pensadores? Mas na maioria das vezes não. Você tem um calhamaço do São Tomás de Aquino que é assim, só de filosofia. Ele leu Aristóteles, ele leu a física de Aristóteles e ele, ponto por ponto, ele comentou ponto por ponto. As pessoas nem isso leem. Muita gente nem sabe que ele estudou a física de Aristóteles, muito menos que ele comentou a obra inteira. Muito menos isso, né? Então, assim, dizer que não tinha ninguém estudando é meio complicado também, né? Coisas também do nosso ensino, né? Que existe tradição, né, também. Existe tradição de ensino de filosofia que eu acho um pouco problemática também, né? E muitas vezes muito cientificista, né? Existe uma sociologia da ciência também, né, que, enfim... Existe uma sociologia da ciência que prioriza as ciências naturais também, em que elas utilizam um método científico e houve uma aplicação muito boa do método científico nas ciências naturais. Então, por isso que tudo aquilo que vai contra é meio que abominado, né? Mas no caso das ciências humanas, no geral, existe a crítica. A crítica ao método existe, né? A extensão do método, né? Até que ponto o método é válido, né? No caso das ciências humanas ocorre. Agora, voltando ao texto, algumas delas diziam, bem, sim, mas em circunstâncias muito específicas, ou, bem, sim, mas não se trata exatamente de obrigar a natureza a obedecer à nossa vontade, mas se decidir fazer isso no momento em que a natureza está preparada, então apenas poderemos distorcê-la levemente.
e assim por diante. Algumas delas, naturalmente, começaram a dizer mais ou menos nesta altura que isto não era verdade. Não existe magia alguma. Durante várias centenas de anos, toda a gente dizia que se sabia muito bem que as mulheres menstruadas não deviam olhar-se em espelho porque manchavam o espelho. Então, por volta de 1550, as pessoas diziam: tenho me olhado ao espelho nestes últimos tempos. Não reparei que houvesse espelhos manchados. E, naturalmente, nesse momento, todas aquelas deliciosas histórias das velhotas sobre a influência do homem no meio ambiente começaram a desaparecer. Resumindo, cito Pomponazzi, que, num livro chamado Das Encantações, diz com muita firmeza: é possível justificar qualquer experiência por causas naturais, e só por causas naturais. Não há razão que possa jamais compelir-nos a fazer depender de poderes demoníacos qualquer percepção. Não há motivo para a introdução de agentes sobrenaturais. É tão ridículo como frívolo abandonar a evidência da razão natural e procurar coisas que não são nem prováveis nem racionais. Ora, bem, era na verdade uma voz muito extravagante para esta época, e Pomponazzi era um aristotélico de Pádua, para quem estas coisas chegavam, de certo modo, do exterior. Mas ele marcou um grande ponto de viragem nesta época, quando a magia negra estava a chegar ao fim. Toda a gente tinha passado pelo período da magia branca. Na magia negra, a crença era de que se conseguia fazer a natureza atuar contra sua vontade. Lembra que ele está falando que existia magia negra? A magia negra falava o quê? Que a gente vai subverter a ordem da natureza. Já a magia branca fala de uma harmonia na natureza. Na magia branca começou a dizer-se: ora, vejamos, façamos que a natureza trabalhe conosco. Existe uma harmonia, podíamos explorá-la. Finalmente surgiu o conceito da própria lei da natureza. Do conceito de harmonia da natureza, nós temos o conceito de lei da natureza. E isso encontrou expressão da maneira mais espetacular e pela primeira vez pela pena de Francis Bacon entre 1600 e 1620. Foi Francis Bacon, a quem eu estava a citar, a primeira pessoa a dizer: conhecer é poder. Francis Bacon foi aquele que desenvolveu o método científico. Foi Francis Bacon que disse no Novum Organum: só podemos dominar a natureza se lhe obedecermos. Foi no Novum Organum, nesse livro, que Francis Bacon ele dá as bases para o método científico e o método da ciência moderna. Nesta altura, a revolução científica estava realmente completa. Inclusive, ele fala que a gente tem que torturar o conhecimento, alguma coisa assim, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na universidade. Ele fala que a gente tem que torturar o conhecimento. Torturar, assim, a verdade. Sabe por que ele falava isso? Porque ele era juiz. Ele trabalhava com juiz, alguma coisa assim. E um método para obtenção de provas era torturar as pessoas que eram julgadas. Por isso que ele fala em torturar o conhecimento, porque ele era ligado com isso. Ele diretamente não torturava ninguém, mas ele comandava as pessoas que iam lá conseguir provas. Nesta altura, a revolução científica estava realmente completa. Esta questão é importante porque se tem discutido bastante sobre quem era Francis Bacon. Se ele escreveu Shakespeare, por exemplo, é particularmente importante determinar como é que ele encaixa em tudo isso. E foi realmente só depois da publicação do livro de Paolo Rossi, Francis Bacon, From Magic to Science, que se tornou realmente claro para nós que Bacon passou por todo este processo. Ele compreendeu todas estas questões italianas e, no fim, saiu-se com esta simples noção: não daria resultado. O que é uma coisa tipicamente inglesa. Poderia dedicar-se todo um capítulo separado a esta estrutura mental puritana que o levou a dizer: todas estas coisas sobre o rosto de Deus e a harmonia das esferas e o número, mitologia e o amor de Deus,
como é que isto funciona na realidade? De qualquer modo, é evidente que ele se sentia indignado com muitas das fantasias dos escritores do século XVI sobre a memória e a magia, e que chegou a esta conclusão crucial: não podemos dominar a natureza, senão obedecendo-lhe. Existem leis da natureza, e o que realmente se faz não é virá-las do avesso, mas tirar partido delas. É porque ele diz basicamente que a gente tinha que torturar a verdade, torturar o conhecimento para extrair o máximo possível. Né? A gente pegava, que basicamente assim, tem alguém, cara, a gente está fazendo um julgamento. Se a gente está fazendo um julgamento, se a gente quer conseguir algo dessa pessoa, a gente tortura essa pessoa até que ela diga algo. Seria mais ou menos como pegar um pano molhado. A gente torce o pano até que saia todas as últimas gotas, entende? Ele diz que com conhecimento e com a realidade natural a gente tinha que fazer isso. A gente tinha que torturar o nosso conhecimento até que a gente extraísse o máximo dele. Levar ele ao limite para que a gente consiga tirar tudo. Porque como ele está dizendo aqui, existem leis, existem coisas a serem conhecidas. E a gente vai obedecer essas leis. A partir das leis da natureza, a gente não vai fazer a natureza funcionar para a gente. Okay? Porque antes existia essa ideia, como ele está falando aqui, da magia. Existe uma forma como a natureza funciona. A magia tenta subverter esse funcionamento da natureza. Mas ele vai dizer, existem leis, existe uma forma que a natureza funciona e nós devemos seguir essas leis. E aí a gente vai dançar conforme a música ou jogar conforme as regras. E aqui ele fala que nós não devemos virar as leis do avesso, mas sim tirar partido delas. Para vos dar um exemplo espetacular, quem teria pensado em 1569, a altura em que eles já estavam bem no caminho para chegar a este conceito, que se quisesse realmente provocar na Terra a maior explosão de todos os tempos, em caso algum teria que se invocar o Sol, invocar os vulcões, invocar o poder místico. Teria apenas que se pegar em simples átomos de urânio e pôr os átomos U-238 numa caixa e os átomos U-235 noutra caixa, e estes simplesmente reordenamento da natureza de acordo com as suas próprias leis provocaria uma explosão que mataria 120 mil pessoas no Japão. Fiz uma referência de passagem a um enfoque na Inglaterra nesta época, e não seria justo se não chamasse a vossa atenção para a importância do protestantismo e do puritanismo. É importante dizer que a filosofia inglesa foi muito importante nessa época. Locke, Hobbes, entre outros. Porque assim, a gente conhece muito Locke e Hobbes por conhecimentos da filosofia política, mas eles foram muito importantes para a teoria do conhecimento e para a filosofia natural. Né? E aí ele está dizendo a importância do protestantismo e do puritanismo. Sempre que a gente tem grandes mudanças ou grandes avanços intelectuais, a gente tem grandes mudanças sociais. Porque a ciência e a intelectualidade são frutos da sociedade. Então a gente tem que pensar o que veio de diferente. Pode ser uma revolução social, política, econômica. Por que floresceu tanto na Inglaterra e na Alemanha a filosofia nessa época? Por causa de Lutero, por causa de Calvino, entre outros. Porque eles mudam o modo como eles encaram a realidade, a natureza e como eles se enxergam. Há uma história muito curiosa sobre a magia que creio ser verdadeira. Tem sido sempre um quebra-cabeças, porque razão os países protestantes de certeza de 1640 em diante, e provavelmente até antes disso, começaram a tomar a liderança na ciência. Exatamente o que eu falei. Mudanças sociais
impactaram em mudanças na intelectualidade. É óbvio que o julgamento de Galileu em 1613 exerceu uma influência tremenda, mas deve haver algo subjacente ao período compreendido entre 1500 e 1600 que começou a mudar o centro de gravidade. Então ele vai falar, por exemplo, que a Revolução Protestante, né, a Reforma Protestante, trouxe uma grande mudança de chave para o que viria a seguir na ciência, né? Deixa eu ver aqui. Ora, eu creio que isto tem muito a ver com a magia, por uma razão muito curiosa. Por volta de 1600, qualquer pessoa podia dizer: as pessoas não podem ser persuadidas de uma coisa quando existe uma outra coisa que é verdadeira pela simples utilização das palavras. Mas, infelizmente, Tomás de Aquino tinha se comprometido com a afirmação de que palavras que são usadas na elevação da hóstia têm poder absoluto para transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Ele está falando da transubstanciação, que a hóstia e o pão viram e o vinho, né, se transformam na carne e sangue de Cristo. Ele está falando que as palavras proferidas na missa podem transformar a hóstia no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Então ele está falando aqui que palavras têm poder. Existe uma outra coisa. E ele está falando, porque antes estavam falando que uma coisa não pode ser dita verdadeira quando existe outra coisa verdadeira pelo simples fato de eu utilizar palavras. Pela simples utilização de palavras, eu não posso dizer que uma coisa é verdadeira e outra não. Mas São Tomás de Aquino dizia que as palavras têm poder. Então, como é que eu vou... Então, eu posso provar coisas apenas utilizando a palavra, já que as palavras têm poder? Esse é o questionamento, né? Porque ele está dizendo, se a palavra transforma a hóstia e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, as palavras têm poder. Então eu posso simplesmente falar alguma coisa que essas palavras vão ter poder. E a afirmação feita por Tomás de Aquino nos anos de 1250 era tão absoluta que se tornava realmente impossível dar-lhe uma volta, né? E ele é um pai da igreja, assim, considerado verdade pela tradição cristã. Por isso que ele diz que o puritanismo e o protestantismo têm um papel importante, que vão trazer mudanças na ciência, porque eles reviram de cabeça para baixo a teologia, que a teologia estava dizendo que uma palavra proferida tem um poder absoluto. As palavras, este é o meu corpo, as palavras, este é o meu sangue, provocariam, se pronunciadas, uma diferença mesmo se fossem ditas por um padre de má fé, porque um padre em circunstâncias vergonhosas ou por um padre que não tivesse a pensar no assunto. E se ele não pronunciasse essas palavras, então não se verificaria a transubstanciação. Esta questão assumiu uma importância enorme durante todo o século XVI, porque não podia pôr-se em causa a autoridade de Aquino sobre o assunto. E, todavia, isto era algo que, de algum modo, tinha que ser explicado, e foi muito adequadamente explicado. Podia escrever-se acerca do ponto de vista de Duns Scotus, o ponto de vista tomista, sobre como se lidava com tudo isso no século XVI. Mas o ponto em questão foi que tudo isto criou uma atitude, em minha opinião, sobre a natureza da ciência e a existência de poderes mágicos que diferiu nos países católicos romanos e nos novos países protestantes. Então ele está dizendo como o protestantismo mudou o modo como eles encaram a ciência. E nós sabemos isto porque os escritores protestantes estavam ocupados em atacar aquilo que chamavam a superstição da igreja. E, naturalmente, isto era particularmente verdadeiro na puritana Inglaterra. Os principais países foram a Inglaterra, alguns países nórdicos e a Alemanha. E a Escócia também, né? Aí você tem diversas doutrinas. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre protestantismo e algumas teorias protestantistas,
houve um debate bem interessante no podcast Inteligência Limitada, em que 2 pastores falaram sobre, entre outras coisas, sobre livre-arbítrio, que foi um debate sobre calvinismo e arminianismo, que eu acho um debate bem interessante. Porque, por mais que você não seja religioso, ajuda a entender algumas diferenças. Porque muitos desses estados, nessa época, eram estados confessionais, como ainda é a Inglaterra hoje em dia. Estado confessional é um estado que confessa uma religião. No caso, a Inglaterra até hoje é dita como um estado calvinista. Fiz esta longa incursão histórica porque queria demonstrar o que penso que Ficino fez quando repentinamente tornou o mundo acessível e encheu de cores os arco-íris, e disse que a natureza e o homem estão em harmonia como um só. Disse no capítulo 1 que não podia imaginar nenhuma maneira de ser um ser humano senão ser um intelectual. Para mim, ser intelectual não significa ter conhecimento sobre as questões intelectuais. Significa retirar prazer delas. E, em minha opinião, foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente o que transformou a atitude relativamente à ciência por volta dos anos 1500. O súbito sentimento de um universo abrir-se. Encontramos isso em Copérnico, encontramos isso em Galileu. Se lestes os diálogos de Galileu e todas aquelas antiquadas pilhérias e todas aquelas troças, aqui tendes um homem que está apaixonado pelo assunto que estuda, que já não pratica a magia demoníaca de Fausto, nem o juramento ao diabo. Está ali de peito aberto. Então ele diz que o homem é um ser intelectual e que tem prazer em conhecer as coisas. Creio, naturalmente, que a ciência é maravilhosa desta maneira. E finalizo com Francis Bacon por essa mesma razão, que a época isabelina, para nós uma época de literatura, foi exatamente aquela época em que toda esta ciência e literatura junta frutificaram na Inglaterra. Citei o Novum Organum de 1620, o livro onde Francis Bacon detalha o método científico. Foi em 1620 que Conhecer é Poder foi escrito pela primeira vez. 25 anos mais tarde, no dia de Natal de 1645, Isaac Newton nasceu. 40 anos depois, Isaac Newton publicou Os Princípios, e, repentinamente, o mundo transformou-se em algo que é simultaneamente racional e belo, tal como os neoplatônicos acreditavam que fosse, com toda sua tradição averroística e aristotélica. Quanto à natureza deste conhecimento científico, discuti-la-ei no capítulo 3, e quanto às suas implicações humanas no último. Mas parece-me justo terminar aqui com a observação de que o que tentei comunicar foi que, em dado momento da história, a ciência e as artes emergiram juntas por causa do simples sentimento de prazer do homem pelas suas próprias aptidões. E assim acabamos o nosso segundo capítulo, falando sobre magia, magia negra, magia branca e ciência. De novo, nós temos a magia negra como algo que subverte o funcionamento da natureza. Nós temos a magia branca, que vai de acordo com a harmonia da natureza. E temos, por fim, a ciência, que vai falar sobre leis da natureza, que fala que nós devemos ir de acordo com as leis da natureza, que nós não podemos mudá-las. E aí nós temos um papel importante do protestantismo, né? Por quê? De novo, vou explicar de novo a frase que ele fala. Uma coisa não pode se dizer verdadeira quando há outra coisa que já é considerada verdadeira apenas pelo poder das palavras. O método científico, originalmente, ele prezava muito pela experimentação. Hoje em dia, ele é muito mais hipotético e dedutivo, mas isso é história para outra aula, porque a gente tem muita questão de como a ciência é utilizada, né? Hoje em dia, ela é muito utilizada para fazer previsão.
né? Modelagem. Então é muito mais hipotético, você modela muito mais, porque você quer conseguir prever, você quer previsão. Então é importante que você tenha modelo para você conseguir prever. Mas, então as ciências são muito modeladas hoje em dia. Mas o método científico ele é baseado na experimentação, ele é empírico, né? Então você precisa disso. Mas São Tomás de Aquino dizia que se você dissesse as palavras, se o padre dissesse as palavras, né, existiria transubstanciação. A hóstia viraria o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Mas como assim? A palavra tem poder? Então eu apenas dizer algo provaria o meu ponto. Que não é o pensamento científico como a gente tem hoje. A gente precisa de evidência empírica. Você precisa de evidência. Toda grande descoberta científica só é aceita se houver evidências empíricas. A palavra apenas não basta. Existe uma série de regras para o seu experimento valer, né? As pessoas não podem saber se elas estão recebendo o placebo, se estão recebendo de fato o que está sendo experimentado, né? A pessoa que vai aplicar também não pode saber quem vai receber qual, né? Porque normalmente assim, quem está coordenando o experimento não é a mesma pessoa, por exemplo, que vai entrevistar as pessoas. Supondo que estamos trabalhando com um medicamento, a pessoa que vai avaliar os participantes não sabe quem recebeu ou quem não recebeu o medicamento verdadeiro, por exemplo. O que isso tem a ver com São Tomás de Aquino e teologia? Que ele está dizendo que as palavras têm poder absoluto. Só que os protestantes vão subverter isso e eles vão criticar muitas das coisas da teologia católica apostólica romana. Então, muito do modo de ver o mundo é subvertido, né? Então, as mudanças na teologia foram importantes para os avanços na ciência, né? Porque a organização social, a organização política foram mudadas com o advento do protestantismo. Então, uma nova forma de pensar, né? A relação do homem com a natureza, do homem com Deus, surgiu. Então, é isso. Por hoje é só. Aí amanhã, na próxima live, nós vamos estudar o próximo capítulo, que é o capítulo sobre a estratégia do conhecimento científico. Faltam 2. Próxima live, a estratégia do conhecimento científico, de novo, às 8 horas da noite. E na outra live, no outro dia, planos humanos e planos de civilização. Por hoje é só. E é isso. Lembrando que em janeiro e fevereiro teremos mais lives. Discutiremos sobre filosofia política, filosofia e sociologia do direito e sobre economia nos meses de janeiro e fevereiro. Por hoje é só. Até mais.